Vamos ouvir o outro lado? Agora, põe. A criança autista foi vítima, segundo informações da família, né, que tem provas consistentes contra o cuidador, que o filho foi vítima de abuso sexual. Doutor Caio, como isso aconteceu? Durante quanto período, quanto tempo essa criança foi vítima desses abusos? Na verdade, não é possível precisar durante quanto tempo isso aconteceu. É possível detectar o momento em que isso aconteceu, porque as câmeras instaladas na residência da família detectaram o fato, as imagens foram submetidas à autoridade policial de imediato e foram instaurados os procedimentos legais cabíveis. A família realmente ficou revoltada com a situação, né? Porque confiava, foram 8 meses de confiança que foi quebrada com as provas que eles têm consistente. E tudo isso aconteceu, segundo informações, pela mudança de comportamento da criança em relação ao cuidador, não é isso? Isso, a criança, na verdade, um adolescente do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista de tempo, porque ele tem 14 anos, mas no nível de discernimento ele é uma criança ainda e realmente passou a apresentar um comportamento muito diferente. A família, ao perceber esse comportamento diferente, acessou as imagens e constatou realmente a prática, né? Essas imagens já foram, como dito a você, submetidas já à apreciação da autoridade policial e inclusive já tramitam um procedimento criminal contra ele, né? Ele foi preso preventivamente e o grande motivo da revolta da família, como você disse, a dor ela é indescritível, né? Não é possível descrever para vocês a dor de uma família que tem um filho especial, né? Que é cuidado com tanta atenção, com tanto amor e ser violado numa circunstância como essa, né? Realmente é uma situação odiosa, a família está bastante abalada ainda, inclusive com a notícia da revogação do decreto de prisão preventiva dele. Então, o suspeito foi posto em liberdade? Eu não tenho essa informação. Eu sei que o decreto de revogação da prisão preventiva e o alvará já foi expedido. Então, ele, se não foi, deve estar sendo colocado em liberdade. Esse fato, especificamente, realmente eu não estou acompanhando, porque as medidas que vão ser tomadas daqui para frente são noutra direção. Ele é réu, confesso? Veja bem, ele é réu, confesso, numa fase que nós chamamos de extrajudicial, antes do processo começar. Em que circunstância? Ele confessou à mãe da vítima, ele confessou a outras pessoas e, segundo informações, chegou a falar com o delegado. Mas o termo réu confesso, na verdade, ele é empregado quando existe um processo judicial e quando essa confissão se dá em juízo. É possível que isso ocorra diante Extraoficialmente, antes de ser ouvido pela autoridade policial e judicial, ele confessou, mas na hora H lá, ele negou peremptoriamente. Eu não tenho informação acerca da negação desse fato, mas ele confessou a várias pessoas. Não existe uma confissão formal do ponto de vista de um processo criminal perante um juiz. Doutor, mas perto das imagens, não já seria uma prova consistente para mantê-lo preso, né? Mesmo alegando, mas as imagens, como os pais disseram que dispõem dessas imagens, que foi repassado, está no bojo investigativo, com essas imagens, não seria uma prova consistente para mantê-lo preso em relação a esse caso? Na minha avaliação, sim. Na minha avaliação, que existe uma prova material do crime, que é o exame de corpo de delito feito pelo Instituto de Polícia Científica. As imagens, elas são muito, muito eloquentes, elas falam que ele realmente é o responsável por ter feito essa prática. O crime é um crime grave, né? É um estupro de vulnerável que a gente tá lidando, uma criança especialmente vulnerável. Deixa eu passar aqui com o pai. Como o senhor se sentiu diante desse fato? Senti muito decepcionado, muito triste com esse evento. As imagens, como o advogado falou, eu que peguei as imagens falam por si. A própria delegada falou que as imagens que a gente tem já é o suficiente para prender um cidadão por estupro de vulnerável, onde a criança está no sofá, totalmente sem dar nenhum tipo de atenção a esse cidadão, e ele chega, ele alisa partes dessa criança, ele se debrusca sobre a criança, mostrando vídeos, que eu não sei que vídeos é esse que ele está mostrando. Sabe o teor, né? Sim, não sei o teor. Ele adentra no quarto da criança por 3 vezes, chamando a criança, e a criança entra no quarto e passa 25 minutos com esse cidadão dentro do quarto. Quando o cidadão sai do quarto, a criança sai com a roupa baixa, enfim. Então, as imagens falam por si.
Você está revoltado? Sim, eu estou revoltado porque trata-se de uma criança autista, trata-se de uma criança com deficiência neuropsíquica que não tem noção nenhuma do que faz. Então, não dá nem para poder você culpabilizar uma criança que não tem noção do que está fazendo, que ele não tem um diálogo perfeito com você de um ato como esse, cruel como esse. Olha, eu quero que a justiça seja feita de uma forma que ele possa cumprir o erro dele e que depois ele se ressocialize, dê a volta por cima, passe a ser um cidadão de bem, mas que ele precisa pagar pelo que ele fez. Meus amigos, isso chama-se Brasil. Eu vou sintetizar isso com o que aconteceu, uma grande tragédia nacional na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde uma boate que não era regular, não é? E morreram quase 300 pessoas dentro. Mas vocês dizem, o que é que tem a ver? Vou lhe dizer. No percurso de todo o inquérito da denúncia, se comprovou várias situações. E no final das contas, até agora, os que foram julgados, foi anulado o júri. E a família, membros da família, porque faziam protestos veementes, acabaram sendo processados pelo Ministério Público. Não foram presos porque uma heroína nacional, uma ministra do STJ, disse que era um absurdo condenar pais, que no momento até de infelicidade disseram algumas palavras. Você ter seu filho morto, que foi para uma boate queimado ou por inalação de gases tóxicos, a borracha que eles colocaram, que não era borracha. Aqui nós temos borracha aqui, mas é uma borracha anti-chamas. Todo estúdio tem. E essa nossa e de outros estúdios são anti-chama. Ela queima, mas demora muito e ela não solta um gás que é equiparado ao gás utilizado por Hitler na época do Holocausto. Entenda? Quando se queima essa borracha, que não é a correta, ela se transforma num veneno. Se eu não estou enganado, é cianeto. Se eu não estou enganado. E a família se revoltou com a demora e começaram a falar algumas besteiras. A verdade é essa. Mas, de forma compreensível, quem perdeu, no final, membros do Ministério Público e advogados processaram os pais da vítima e eles iam ser presos e nenhum dos que matou, os dos 300 até hoje foi preso. Mais ou menos é isso. A imagem fala por si só, mas uma filigrana jurídica, uma data, tá aí Rapaz, você tem ideia do que é uma criança autista? Eu conheço, no meu prédio tem várias lá no... olha, as mães contam relatos que tem que ter um carinho especial, eles têm um entendimento próprio, eles têm uma inteligência que é diferenciada de outras, que para melhor até, mas eles são muito assim, entendeu? Aí você imagina aí essa família. Aí um entendimento, mas a gente tem que respeitar, tá solto.